detalhe, antes que eu queria falar com vocês, que o nosso amigo Max está aqui fazendo uma gravação, né, dessa nossa aula, porque o nosso convidado, além de tudo, ele tem uma participação muito importante na TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6, para aqueles que têm net. E então a gente também queria pedir a permissão de vocês para essa aula ser gravada, né? Na medida do possível, somos uma universidade pública. A população é que não sabe, se ela quiser chegar aqui, sentar e assistir a aula, ela pode, né? Ela não vai ter nota, ela não vai passar, ela não fez o vestibular, mas é uma universidade pública. Qualquer defesa de mestrado, qualquer defesa de doutorado que aconteça numa universidade pública, ela é pública. E as nossas aulas também o são. Claro que existe um bom senso, e se as pessoas tumultuarem, aí a gente tem que tomar providência, mas enfim, nós estamos aqui, o nosso stakeholder é a sociedade, né? Então, o que era o estagnacionismo? Era aquela história da substituição de importações, né? E tivemos podcast sobre isso, onde você só vai conseguir atenuar essa aceleração inflacionária na hora em que você tem o cálice, que não sei também, às vezes as coisas vão passando, mas de repente na música brasileira, nos anos 70, aparece uma música de Chico Buarque chamada Cálice, remetendo a uma frase bíblica, né, de Jesus na cruz pedindo para o Pai afastar dele aquele cálice. E o Chico Buarque, genial, falou: afasta de mim esse cálice. Então, você tocar uma política econômica calando todas as fontes de pressão e de reivindicação é muito mais fácil. Só não é salutar, né? Cadê a voz dos descontentes? Cadê a diversidade? Então, a política monetária, antes do cálice, você não tinha os instrumentos de controle, até por causa dessa grandeza nacional, então política monetária, política fiscal passivas, e a política econômica com milhares de pressões, com crises políticas, e a gente vê como é que a turbulência, né, as brigas de Congresso, Parlamento, impedem a coisa de avançar. Aí tem essa visão que vai falar que todo o processo de substituir importação vai chegar num gargalo, porque vai chegar uma hora que você tem a chamada utilidade marginal do capital decrescente. Lembra disso, né? Da economia A, da introdução à economia. O capital ele não consegue se perpetuar a taxas permanentemente crescentes. Um país mesmo, a China, ela pode ter chegado a crescimentos de 7%, 8%, que vai chegar ao efeito de alcance. Tem uma hora que esse tipo de relação da economia ela se mantém, né, na utilidade marginal. Se eu tiver com uma sede muito grande, né, no calorão do Rio de Janeiro, e alguém me oferecer um copo d'água, caramba, eu vou dar dinheiro, vou dar o que eu tiver por esse copo de água. O segundo copo de água não vai me trazer a mesma utilidade, mas enfim, né, dizem que mais sempre é melhor que menos, eu tomo o segundo copo d'água. Chega no terceiro, eu já estou dando uma utilidade para ele mínima. Chega no quarto copo de água, eu falo: chega, tira a água da minha frente, porque eu estou saciado. Esse é o conceito da utilidade marginal da economia, né? A gente sempre atribui uma utilidade maior ao primeiro bem, conforme vai consumindo esse bem. A mesma coisa é o capital. Quando um indivíduo, né, tem um determinado consumo de um bem, eu vou crescer a minha satisfação, mas a taxas cada vez menores. Isso coloca a minha utilidade marginal sempre decrescente. Eu não tenho como reproduzir o capital, quer dizer, eu faço uma substituição de bens de capital e aí eu vou ter que comprar insumos para que esses bens possam produzir os bens finais, e aí eu produzo os bens finais, a população compra os bens finais, e aí quer dizer que eu entro num novo ciclo de investimento. A oferta não responde tão rápido, né? A demanda é instantânea. Opa, surgiu o iPhone 40. Aí a gente vai lá e compra, essa é a demanda. Mas para produzir o iPhone 50 não é assim tão rápido. Então essa demora, né, faz uma reprodução do capital ser difícil. Ao mesmo tempo, pelo lado da demanda, tinha uma necessidade de ganhos de escala cada vez maiores, né? Então você fez um plano de metas, abriu rodovia para tudo que é lugar, trouxe a indústria automobilística, siderurgia, metalurgia está bombando no país. Como é que eu consigo crescer? Eu tenho que fazer melhorias tecnológicas, eu tenho que trazer novos insumos, eu preciso de demanda primária, é aquela comprada pela população como um todo, e a demanda derivada, que é a compra das empresas, é a compra dos governos.
Ou seja, o substituição de importação, ele não consegue alargar o mercado para que ele receba novos investimentos. Isso vai causando um estrangulamento, né, no setor de bens de capital, bens intermediários, isso dá estagnação e isso é um fenômeno que leva à crise. Se a gente olhar a economia de escala, essa palavra é mágica, né? Todo mundo fala, tem que ganhar escala, tem que ganhar escala. Ninguém pode sair de um curso de economia sem saber o que é isso. Ganhar escala significa eu aumentar minha quantidade produzida, reduzindo o custo de produção. Isso que é ganhar escala. Escala não é o gigantismo pelo gigantismo. Se eu estiver crescendo a produção e aumentando o meu custo médio, lembra que isso aqui é o valor unitário de cada bem? O lucro da empresa é o preço menos o custo total médio. Então, se esse custo total médio está caindo, eu estou tendo ganhos de escala. Esse é o ponto que a gente tem economia de escala. Depois, se eu continuar produzindo a partir daqui, eu tenho a chamada deseconomia. O que não quer dizer que não é importante conhecer essa fronteira, porque às vezes, né, o monopolista, por exemplo, ele trabalha oferindo mais economia de escala do que quem compete na economia tradicional. Enfim, esse era o nosso cenário. Esse é um exemplo de economia de escala bem trivial, né? Todo mundo sabe que às vezes eu vou produzir 100 chuveiros e eu tenho um custo unitário de 200 pratas por chuveiro. Se eu produzir 1000, o meu custo unitário cai muito. Isso é ganhar escala. Eu aumento a minha produção e eu reduzo o meu custo total médio. Esses eram os desafios da economia brasileira. Tem gente que não atribui ao esgotamento da substituição de importação, mas aos ciclos da economia. Todo mundo ouve falar, isso é procíclico, isso é anticíclico. Então a economia é regida por ciclos de euforia e depressão. E simplesmente depois de uma fase como plano de metas, uma visão que assim, qualquer economia industrial do mundo, e não necessariamente quem está substituindo a importação, ela teria o seu declínio. Ela teria uma fase, né, de arrefecimento, uma desaceleração, ou seja, uma crise cíclica típica do crescimento capitalista industrial. E uma terceira visão, que vai mais na linha estruturalista, na linha do Furtado, fala de uma inadequação institucional, a necessidade de você ter reformas institucionais que garantissem o financiamento para a retomada do crescimento, só que o financiamento público estava esgotado pelo tudo que foi gasto no plano de metas. E o financiamento privado, a gente acabou de ver, que exigia um nível de aporte de capital para ter um retorno eficiente que o setor privado, na época, não tinha condição de enfrentar. Tanto é que quem puxa o milagre brasileiro não é o setor privado, são as estatais, né? Vale do Rio Doce, Petrobras e, enfim, uma rede, Eletrobras, né? Aí é todo o fortalecimento que foi feito pelo Estado, que depois vai ser desmontado. Mas o fato é que, mesmo nessa visão, fica claro que você tem que expandir o mercado consumidor, ao mesmo tempo as pessoas não têm acesso ao quê? Terra, moradia, educação, crédito. Por isso que o país era uma grande panela de pressão. Os estudantes estavam mais organizados, mas o ensino privilegiado foi o ensino privado. Então eu tenho déficit em educação. As cidades foram inchadas, veio todo mundo do norte, nordeste em busca do crescimento do sul, maravilha. Não tem onde morar, é a época da favelização. Terra, a opção brasileira foi de não mexer na estrutura fundiária. Então deixa os latifúndios lá e a terra não vira uma variável de mobilidade social, opção feita pelo Brasil. Aí anos depois surge o movimento dos trabalhadores sem terra e dizem que ele é criminoso. Ele é uma consequência das opções feitas pelo país. Assim como as greves de caminhoneiros para o país, porque houve uma opção feita pelo rodoviarismo, né? Enfim, caldeirão fervendo, o que leva à imposição para a população de que para você ter paz social você precisa da força. Não, o presidente pode, mas não pode. Ele é vice, ele é comunista. Então, aí o Congresso vai e vota parlamentarismo. Aí o Tancredo Neves chega a ser primeiro-ministro, tem mais 2 primeiros-ministros no Brasil. Ele, muita gente sabe, o Brasil já teve primeiro-ministro, teve em 62, no início de 63, e não servia para nada. Então, depois de muita luta, o Congresso faz um plebiscito que ganha quem? O presidencialismo, né? Primeiro para o Jânio poder se sustentar, teve uma coisa, o João Goulart, teve a campanha da legalidade, com a participação importante do Brizola, tentando garantir a posse do vice. Ué, mas a posse do vice não estava na Constituição? Estava, mas
queriam rasgar a Constituição, então houve uma campanha nacional e na hora de fazer um plebiscito, ganha o presidencialismo, uma vitória vista como do Jango, do Brizola, ou seja, Vargas. A UDN fica louca, né? Fica louca, porque ela passou 10 anos conspirando contra o Vargas. Aí na hora da eleição do Juscelino, ela perde. E aí quando ela ganha uma eleição, o maluco renuncia, né? Para aqueles pés trocados que a gente botou a cena aqui. Ou seja, ela quando ganhou não levou. Aí era, e acho que o Soriano vai ter muito mais condição de falar sobre isso, debates públicos, né? Uma pressão. Quer dizer, a UDN era sempre a conspiradora e que essa conspiração vai levar a algum lugar. Os dois últimos pontos que eu vou abordar, que são chamados de aspectos estruturais, ou seja, não é aquela conjuntura da época. Eu tenho uma discussão, estava comentando com o Soriano na vinda para cá, que eu não entendo que o pacto populista foi rompido mesmo com o golpe de 64, porque os militares eram completamente, primeiro, eram nacionalistas, diferentemente da experiência que eles teve no último governo brasileiro, que era uma saudade da ditadura militar, mas sem nacionalismo. Esses caras eram nacionalistas. E eles tentavam ganhar a população na base da sedução, da grandeza. Se no início ainda, né, para quem fez a reação, viram que a gente teve dois momentos, um plano recessivo, o PAEC, e um plano desenvolvimentista, o PED. Na hora em que começa a crescer o tal do bolo para dividir depois, aí as campanhas eram Brasil, ande ou deixo, esse é um país que vai para frente. O que é isso? Isso não é um populismo, isso não é você querer que o povo abrace a sua causa, como fazia Vargas, como fez Juscelino. Alguns presidentes militares não tinham tanto carisma para fazê-lo, né? Acho que nenhum deles, na verdade, não é uma, né? Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Geisel e Figueiredo são presidentes que não têm uma figura carismática por detrás, mas tinham muita propaganda institucional. E esse aqui é um ponto também fundamental, né? Dito pelos autores de que a classe patronal estava incomodada, porque é como se fosse um país dos sindicatos, um país dos estudantes. E essa é uma história que às vezes passa, né? A gente está lendo uma obra importante e de repente o cara fala que tem esse conflito, e na verdade o conflito capital-trabalho é inerente ao capitalismo, né? Chega a ser um trade-off em relação a se é uma política, uma nação orientada para o trabalho, se é uma nação orientada, né, para o capital. E isso aqui, na verdade, existe até hoje, né? Quem é que não valida os currais eleitorais, né, milícias, tráfico, zonas de influência? Será que as pessoas estão votando hoje de uma maneira mais em paz e tranquila do que numa época 60 anos atrás? Enfim, período complicado da nossa história, e para isso aqui a gente trouxe um convidado para falar com vocês. Isso aqui é um mini currículo, tá? Que eu achei lá pelos Google da vida, mas o cara tem mais do que isso. Eu vou deixar a palavra com ele, tá? E aí, galera, vamos, né, ver um pouco a exposição dele, depois vamos interagir. O principal problema que eles tinham, os americanos, e medo, é por causa da desigualdade do Nordeste. Então, ali foi que eles mandaram para cá uma frota de navios, constituída de porta-aviões, destroyers, abastecedores de petróleo, que estava pronto para desembarcar, principalmente de imediato no Nordeste. Mas, olha, eles tinham muito dinheiro, como sempre teve, que eles é que fabricam dólares. O maior problema que os americanos tinham com relação ao golpe de 64 é saber qual grupo de militares que eles deviam contratar, porque todos queriam se vender. Bem dito, o alto comando, porque nas Forças Armadas 30% foi caçado, porque tinha, segundo eles, grandes infiltrações também, né? Marechal Lott, que era legalista, uma corrente nacionalista, haja vista o brigadeiro Rui Moreira Lima, e tantos mais, e sobretudo a oficialidade mais baixa e sargentos, cabos e soldados. Então, assim é que é decretado o golpe em 1º de abril de 1964, em que o Mourão Filho toma a iniciativa, que já tinha sido integralista também da época do Plínio Salgado, e assume. Agora, volta à economia. Qual era o maior problema que os americanos tinham aqui? Primeiro,
eles não conseguiram ter acesso ao petróleo brasileiro, que teve um movimento cívico maior que nós já tivemos no Brasil, maior do que as diretas já, que foi a campanha do Petróleo é Nosso. E aí, esse petróleo, eu quero agora, principalmente depois da descoberta do pré-sal, né? Já em outro momento. Então, é tanto que aquilo tudo que nós fazíamos ou fizéramos na época, João Goulart, Juscelino e mesmo Jânio, que não reverteu, eles conseguem reverter com o golpe. Com o golpe, por exemplo, eles voltam a reabrir a economia. Começa esse plano nacional de desestatização. Então, a gente vê o porquê que o golpe foi dado. Não foi porque João Goulart era isso, aquilo. Evidentemente que tem fatores que concorrem, mas a gente tem que entender na dialética uma coisa que se chama contradição fundamental. Depois vem as outras. É assim que a gente entendeu quando a gente começou a lutar contra a ditadura. Depois nós vamos lutar junto com as mulheres pelo feminismo. Depois nós vamos lutar junto à população, as minorias negras, que efetivamente têm os menores salários. Depois nós vamos lutar contra o problema dos índios. Mas sem ditadura, a gente não pode chegar com um panfleto ali que a gente é preso, é torturado, é sumido, vai para o pau de arara e por aí afora. Então, depois que você resolve o problema da contradição fundamental, vem a segunda, que é a secundária. Essa passa a ser resolvida, essa vem outra e outra e outra. Como nós estamos hoje, falando de uma coisa muito mais bacana, que é exatamente respeitar as diferenças, respeitar as opções, respeitar se instituir o crime racial, o crime por assédio moral e por aí fora. Então, eu vou ficando por aqui só para ter ensejo da gente poder responder mais coisas, gente. Mas a primeira coisa que eles tentaram também fazer foi mudar a CLT. Não conseguiram por causa da cultura que já tinha do trabalhador. Nós já éramos um país industrializado. Por exemplo, o Paraguai, o Stroessner, nunca aceitou ter indústria lá. Para que eu vou ter indústria aqui para arranjar operário aqui, que é problema para a gente? Outra coisa, a prova também da presença americana nos golpes é a sincronia, ao mesmo tempo que eles estabelecem uma ditadura no Brasil, ou seja, havia esse apelo para não perderem o terreiro aqui, os seus terreiros aqui. No Paraguai, depois teve no Chile, no 11 de setembro também, igual as Torres Gêmeas, só que lá foi em 73. Já havia também Argentina, Uruguai, Equador, Bolívia, todos que... esse país também nós vamos ter que tomar conta e efetivamente assegurar os nossos negócios. Então, dito isso, que é importante a gente lembrar que o cenário internacional, a Guerra Fria, a gente lembrar também da economia nossa que estava em ascensão, esse país estava se industrializando, a gente já tinha a chamada substituição das importações desde a Primeira Guerra Mundial, as potencialidades do Brasil. O país é chamado país baleia, junto com a China, Canadá, Estados Unidos, Rússia. E uma das coisas que os Estados Unidos sonham fazer aqui, o mesmo que eles fizeram no Vietnã, para dividir. Vietnã do Norte e do Sul. Vietnã, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Outras mais, né? A Alemanha, Oriental, Ocidental. Então, o problema todo também é o sonho que eles tinham de não deixar aqui nas suas Américas, América para os americanos, um país baleia, forte, desenvolvido, e até se pensava de a gente construir a bomba atômica, aí ninguém segurava mais a gente. E aí a gente muda de política, em vez da gente pensar no nacional desenvolvimentismo, como pensou a China, que ultrapassou já os Estados Unidos em termos de PIB, levado por um sistema de cálculo que hoje a gente sabe que supera os americanos, conforme a técnica que você usa para apurar. E o Brasil estava à frente da China, mas como você vê o que é erros de política ou erros de rumos. Então,
o golpe foi desfechado. A meu ver, não sou dono da verdade, sou democrata, respeito as diferenças, opiniões contrárias, e estou aqui para agradecer muito. Vocês não queiram saber o quanto esse coração aqui transborda de alegria vendo vocês aqui com a paciência, viu? Nos ouvir e dizer que, olha, valeu. Eu tenho companheiros e companheiras. Eu vou dizer só uma coisa, só me permite preparar vocês até para uma coisa dura que eu vou falar aqui. Eu tive uma grande amiga e um grande amigo, assim, desta forma, homenageando as mulheres e os homens que lutaram, Áurea Lisa Valadão. Áurea Lisa Valadão era estudante de física, juntamente comigo na época na Faculdade de Filosofia. A Áurea Lisa Valadão pertencia a uma organização diferente da minha, ela era da AP, eu era, nessa época, do PCBR, que depois o meu grupo foi para a ALN. Lembra da palavra Aline? Era a organização do Marighella. A opção deles foi Paraguaia, que durou 4 anos. E a Áurea foi capturada lá. O marido foi assassinado e conta-se que o final da Áurea teria sido o seguinte: um sargento que estava incumbido de guardá-la, ficaram amigos. Eu acho que a Alma, por um desespero maior pela sobrevivência, teria chegado a se enamorar na expectativa, talvez, de... Tudo são conjecturas. Mas ele veio a público e contou, olha, a Áurea ficava presa num grande buraco, enorme buraco, e até que me deram uma missão, né? Aí ele manda ela subir, ela por cordas, ela maltrapilha, e ela disse: ô fulano, eu sei que você veio cumprir uma missão maior aqui comigo, fica à vontade. Aí ele começou a chorar, ela disse assim: me dá um beijo. Ele disse que beijou, os dois chorando muito. Aí ele olhou para ela olhou para ele, ele disse assim: pois é, agora você vai ter que descer. E quando ela desceu nas escadas, ele atirou na cabeça dela. Está no livro que ele publicou, que na terceira edição do livro eu vou citar. Zé Milton Barbosa era um estudante negro, companheiro, e eu acredito, eu tenho uns sonhos revolucionários, eu sou visionário também. O Zé Milton Barbosa era sargento radiotelegrafista do Exército, negro, nordestino, e entrou também para a luta armada. Teve no Vale da Ribeira com o capitão Lamarca, e Zé Milton Barbosa cai na Operação Bandeirantes. Na Operação Bandeirantes, ele sacou a metralhadora e disse: olha, companheiro, vocês fogem que eu vou sustentar o fogo. E foi assim que ele foi alvejado. O corpo dele é desaparecido na Operação Bandeirantes, em 1971. Eu homenageio aqui, me permite ter esse relato para vocês, só para dizer que valeu a pena. Não pense, quem pensa em instalar ditadura, seja de que tipo for, que não vai ter por parte da juventude. Nós, jovens, somos doidões. Se dizer para a gente: ó, eu vou lhe matar, você abre o peito. É um negócio... Essa doideira é linda. Então, eu quero que isso chegue aos pretensos armadores de golpe, que não vão ter sucesso jamais. Pode ter um sucesso temporário, e quando você tem uma administração por pressão, no começo você faz o milagre econômico crescer 10%. Mas com o tempo, você não adianta que com a pressão sobre a psique nossa, se você disser para uma pessoa: olha, não faça isso, a pessoa faz o contrário. Você faça isso, a pessoa não faz. Então,
tudo reverte, porque você perde o controle. A mesma coisa na tortura, o seu corpo pede para você falar, e sua alma pede para você não falar, né? Aí vem a Dilma e disse, eu menti bastante para que outros não caíssem. Então, vou ficando por aqui, dizer que isso é a luta pela sobrevivência, as mulheres que hoje estão sendo assassinadas, os trabalhadores que hoje estão com salário atrasados, a greve que está havendo aqui dos funcionários, porque parou, porque o salário não dá dando para comer, né? Então, isso vai continuar existindo, inclusive no socialismo. Não pensam vocês que aquilo é a solução para tudo. Gente, obrigado. Ricardo. Então, pessoal, a gente tem ainda algum tempinho, né? Caso alguém tenha uma pergunta, né? Um comentário. Uma coisa interessante, assim, como ele falou, é que, na verdade, o golpe ele foi em 1º de abril. Essa comemoração que é feita no 31 de março é para fugir do dia da mentira. E aí eu te perguntaria o seguinte, Soriano, só um detalhe. Em 1º de abril de 1964, foi dado algum tiro? Não? Pois é, porque vocês devem ouvir, aí vocês já são personagens dessa parte da história, que no 8 de janeiro não teve nenhum tiro. Mas será que a gente tem que esperar vir o tiro para dizer, aquilo era um movimento... É olhar a história do Brasil, é ver essa coisa golpista, né, com tantas nuances. Ele falou aqui do Plínio Salgado. Cara, o integralismo é alguma coisa que a gente também não menciona. E eu lembro de uma tia minha me falando que os caras eram, como é que era, os periquito verde, né? Camisa verde. E assim, sabe, é lá fascismo mesmo, e ainda tinha uma saudação. Anauê. Anauê. Então era o nosso Heil Hitler, Anauê. Olha só, né, que, como é que chama? Mimetismo, né? É aquela coisa assim, não sou fascista, mas eu me inspiro nos fascistas. É aquela coisa de, né, mimetismo. E é uma história que está aí, com 60 anos completados esse ano, né, que pouco se fala dela, e hoje em dia muitas coisas que são revistas, isso aqui é engraçado, né? Queimar a estátua do Borba Gato, dizer que o Monteiro Lobato era isso, o Monteiro Lobato era aquilo, mas hoje em dia onde é que a tortura é aceita? Guantánamo, né, aquela prisão dos Estados Unidos, foi acusada de cometer crimes contra a humanidade. Quais eram os crimes? Eram tortura, eram assédio a prisioneiros de guerra. E isso foi atacado pelo mundo inteiro. Então fica parecendo que essa não, mas nos anos 60 podia. Podia nada. Quer dizer, na verdade está ali escrito, né? Soriano, além de tudo, se alguém aqui jogar xadrez, procura ele aí pelas noites e madrugadas, que o cara é campeão, é mestre de xadrez, toca piano, toca sanfona e participa de teatro, e, enfim, com essa série de coisas. E no início ele falou, estava no PCBR, né? PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, ele defendia no primeiro momento a luta armada. Então, olha só, né? Quer dizer, na juventude o cara pegava a luta armada e ele não ficou deprimido com nada disso, quer dizer, apanhou pra cacete, né? Tem 7 netos, 3 dos quais são meus filhos, e foi colocado para fora da Petrobras, né, na época da repressão, e depois a Petrobras teve que aturar de volta, né, porque o Brasil fez a sua revisão, mas é uma revisão que parece que... porque é o seguinte, galera, vamos tirar presidente homem ou mulher, tudo bem, agora não pode um Congresso Nacional fazer um viva a um torturador, porque não faz o menor sentido, isso não é um herói militar. Um herói militar, seja ele de direita, a gente respeita, pô, militar, né? Mas não houve heroísmo lá no tal do... Como é o nome do cara que ele... Ustra, brilhante Ustra. E aí o parlamento, eba, Ustra. Que isso, cara? Não fez nada, a não ser pegar jovens, que naquela época falaram... É o que ele falou, dá para lutar pelo direito das mulheres, dos negros, dos índios, dos trabalhadores, sindicalizados, não sindicatos, dá. Mas com ditadura não dá. Então, a primeira coisa era lutar contra a ditadura. E o que é interessante, né, é como é que a economia é usada. Porque durante 3 anos você fez uma recessão braba, arroz salarial, impedimento de sindicalização, nem associação de moradores podia ter.
Então, era um cálice generalizado. Aí, depois que você faz, né, cria Banco Central, reforma sistema financeiro e cria todas as condições para realavancar o crescimento, você faz, mas sob quais, né, preços? A gente teve um estudante da UFRJ chamado Edson Luiz, que foi assassinado. E isso gerou um manifesto, uma ocupação da atual Avenida Rio Branco. E como é que a ditadura militar ela respondeu a esse anseio popular? Com a AI-5. Ela tirou todos os direitos constitucionais, ela fechou o Congresso Nacional. Então, assim, foi muita luta para isso tudo voltar. E nos anos... Aí o Brasil ganha a Copa do Mundo de 1970. Tem filmes da época fantásticos, um deles chama-se Pra Frente Brasil, que é aquela musiquinha famosa, né? Todos juntos, vamos, pra frente Brasil. E o filme mostra como é que assim era a comemoração da Copa nas ruas e nos porões, filhos, né? Familiares, sumindo. Gente que assim não pôde nem enterrar os filhos. Ele contou aqui, e super emocionadamente, de um relato, como tantos outros que existiram nesse país. E às vezes a gente fala que é um país que não tem heróis. Cara, isso é um erro. Os heróis só são invisibilizados. Chico Mendes é um herói brasileiro, é um símbolo da luta socioambiental mundial. Pouco se fala sobre ele. Paulo Freire cuidava, sabe do quê? Da educação popular. Lembram que era um país de 60 milhões, onde 40% eram analfabetos, na época do Juscelino Kubitschek? Não tinha escola para todo mundo. Então você precisava de educação popular para poder o Jeca Tatu botar bota no pé e parar de pegar verminose e os filhos morrerem de parasita. Quem fazia isso? Não era governo, eram educadores populares, eram setores da igreja, né? Teve um papa nos anos 50 chamado João XXIII, que fez uma opção preferencial pelos pobres. Então isso é o que o Dom Helder Câmara, né, um bispo sensacional que a gente teve no Rio de Janeiro, que dá nome àquela avenida que chamava Suburbana, que percorre cerca de 10 bairros do subúrbio carioca. Ele falava: quando eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando eu falo das causas da fome, me chamam de comunista. Então, assim, essa dicotomia, né, no país, ela vem até hoje. Isso não favorece vocês nem a nossa sociedade. A gente luta por diversidade, por democracia, mas não dá para ficar apagando a história, né? Então, acho que Soriano, para mim, né, é um dos heróis nacionais e que está aí contando a sua história. Além desse livro que conta a história dele, que eu vou disponibilizar o PDF para vocês, ele também produziu há pouco tempo um livro chamado Ecos Libertários, com algumas entrevistas. Eu sou um desses entrevistados. Esse segundo exemplar, eu sou muito favorável à equidade de gênero, né? Então, que seja para uma estudante. Quando a gente fala em Celso Furtado, e você citou muito bem o Paulo Freire, e eu falava assim desses pensadores do Nordeste, eu queria uma frase sua sobre o Josué de Castro, porque enquanto um trabalha a economia, o outro trabalha exatamente a educação, esse pensa em alimentação, em matar a fome do povo, que, a meu ver, é a coisa mais moderna que pode existir no Brasil, é finalmente todo mundo poder comer. Então, aí vou falar de outro herói nacional, que é o Herbert de Souza, o Betinho, que uma da série que está na Globoplay fala exatamente da história dos 3 irmãos, né? Herbert de Souza, o Betinho, o Enfio, o Henrique Filho, que foi muito famoso na época do Pasquim, um chargista de talento absurdo, e o Chico Mário, que era o irmão músico. Então, 3 irmãos fantásticos com as suas contribuições, hemofílicos. Então, os 3 morreram nos anos 80 por causa do pouco avanço na medicina para combater a AIDS. E o Betinho, ele ficou conhecido pela campanha da cidadania contra a fome e a miséria e pela vida. E a frase cunhada por ele é, que se associa ao José de Castro e todo mundo que pensa no tema: quem tem fome tem pressa, né? Então, é isso mesmo. Pessoal, nós vamos encerrando a atividade por hoje, um pouco mais cedo, tá? Para a gente ter tempo aqui de se organizar. Agradeço muito mesmo a participação do Soriano. É um orgulho, né, ter um avô desse para inspirar os 3 filhos que eu tenho. E está aí, está na ativa, fazendo esse monte de coisa. Na TV comunitária, canal 6 da NET, vocês vão vê-lo, até porque atualmente é o presidente da TV comunitária.
E essa aula, por exemplo, terá uma inserção. Depois eu tento avisar para vocês, ó, está passando dia tal, horário tal. Tá bom?